Boa noite, irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Ronaldo Torres. Essa é a sua rede de transmissão Emanuel, chegando à sua casa para abençoar a sua vida com louvores, comunicações e ministração da palavra de Deus. Sejam bem-vindos, fiquem conectados conosco e compartilhem o nosso canal. Bom ter a sua companhia, sempre juntos, mesmo que distantes. Esse é o nosso lema durante esse tempo, esse período de pandemia. Com o propósito de atender os anseios espirituais da sua família, criamos uma grade de programação semanal. Então, fiquem ligados. Segunda, às 20 horas, celebrando a restauração. Terça, 19h30, conectados Jeová e Bitim. Quarta, às 20 horas, entre homens, entre mulheres. Quinta, às 19h30, Kids Emanuel. E na sexta-feira, também 19h30, Papo em Família. Pensando também em atender os anseios espirituais de cada irmão e irmã, nós colocamos à disposição, disponibilizamos outros serviços como devocionais diárias, o relógio de oração e a visita pastoral online. Pedimos que você se inscreva em nosso canal, youtube.com/IBEmanuel, e toque também no sininho para receber as notificações toda vez que tiver um novo programa da igreja. Hoje presentes aqui conosco, uma turma muito boa, o pastor Daniel, o Charles, o Fernando, o Wenzel, Romildo, a Elise, a Josiane, Mateus e a Rebeca. E o pastor Ronaldo, que está aqui também, tá certo? É bom ter a sua companhia, é bom ter a sua presença. Fique ligado, compartilhe o nosso canal para pessoas mais próximas, amigos, para que eles participem também da nossa programação, tá bom? Então, vamos juntos nesse momento louvar e adorar o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Vou passar agora a palavra para o Ministério de Louvor. Boa noite a todos, graça e paz. É muito bom estarmos novamente juntos aqui no nosso programa, aqui na nossa live da igreja, e juntos aqui também com a presença mais importante de todas, que é a presença do nosso Deus. Nós estamos aqui felizes por podermos cultuar ao Senhor nesse momento com você. Eu queria convidar você nesse instante a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto bíblico que está na transmissão do livro de Apocalipse, capítulo 4, os versos 10 e 11, que dizem o seguinte: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nosso Deus é digno de todo louvor. Naquele dia em que estaremos todos juntos diante do Pai, todos estaremos prostrados diante dele, o adorando. Mas hoje nós temos a oportunidade de fazermos aqui. Eu queria convidar você em sua casa, junto com a sua família, para cantarmos em louvor a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que é digno. Ele é a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, que nos deu a possibilidade de estarmos hoje aqui cultuando. Então eu quero convidar você a cantar conosco. És a nossa estrela da manhã. Adore ao Senhor aí no seu lar, com todo o seu coração. Vamos lá? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar.
verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Cante mais uma vez o início. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Adorar ao Senhor nessas circunstâncias é um desafio. Nós não estamos juntos aqui no templo. Você está na sua casa. Os outros irmãos estão talvez acessando o culto em outro momento. Enfim, nós não estamos juntos presencialmente, mas a presença do nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor é real. Ele está entre nós, Ele dirige todas as coisas. Nós, às vezes, numa situação como a que estamos enfrentando, nós temos a tendência, a tentação até de duvidarmos das coisas, mas o nosso Deus é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Como diz a canção que acabamos de cantar, resposta a todo aquele que clamar. O nosso Deus, Ele responde às aflições do nosso coração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que possa estar fortalecendo a nossa fé nesse período, nessa fase tão difícil que enfrentamos, que o nosso país e o mundo todo tem enfrentado. Nós precisamos ser a luz para o mundo, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Precisamos mostrar para as pessoas que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso e que Ele está sob o controle de todas as coisas. Vamos orar? Pai eterno, nós queremos Te engrandecer, ó Pai, nesta noite. Queremos, ó Pai, Te louvar, Te exaltar, porque Tu és o mesmo, ó Pai, ontem, hoje e sempre o serás, ó Deus. Tu és o Deus de todo poder, Tu és o Deus, ó Pai, Criador de tudo, de todas as coisas. Então nada, ó Pai, nada foge ao Teu controle, porque Tu não nos abandonastes, mas Tu estivesses e estás presente em todo o tempo conosco. E Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo, a estrela da manhã, para que pudéssemos ter a salvação que Ele pode nos oferecer, para que pudéssemos estar de volta, ó Pai, à Tua presença. Ó Deus, nós Te louvamos, porque em tempos como esse nós podemos ter a Tua presença. Apesar de não termos muitas outras presenças que gostaríamos de ter, de pessoas que amamos, às vezes de um familiar que está distante, a gente não pode chegar perto, alguém que a gente não vê há muito tempo, nem agora podemos ver. Ó Deus, nos ajuda a entendermos que a Tua presença nos basta,
que tudo que nós temos, ó Pai, é o Senhor, e isso é suficiente para a nossa vida. Que possamos, ó Pai, te adorar nesta perspectiva, ó Pai, de que Tu és tudo que nós temos, a coisa mais preciosa que existe. E que, ó Pai, o nosso querer seja esse, ó Pai, seja entregar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas aflições. Esse tempo de dificuldade, ó Pai, possa ser enfrentado diante do Senhor, na Tua presença, clamando a Ti, porque a Ti nós podemos clamar. Tu és, ó Pai, Jesus Cristo, o autor da nossa fé, o Teu Filho Jesus, que nos livrou de todo mal e que hoje está aqui ao nosso lado. Te louvamos, ó Pai, para todos sempre, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar cantando então essa canção. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo vem dEle e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas esse amor jamais nos deixa, jamais me deixará. Sempre há de existir A nossa esperança, um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Quero convidar você a cantar mais uma vez do início. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. por Ti Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vamos dizer, eu me rendo mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Tão bom saber que podemos confiar e nos entregar a esse Deus que cuida de nós, a esse Deus que é a nossa fortaleza. O cântico que nós vamos cantar agora, na realidade, é um hino bem conhecido. É conhecido como o hino da reforma, tá? Desde o tempo do nosso irmão amado Martinho Lutero, que se não fosse o trabalho dele ali, nós não estaríamos como igreja cristã hoje. Então Deus tem usado os seus servos ao longo da história. E lá naquela época da Reforma Protestante, ele colocou um texto numa melodia, esse poema tão lindo. Nós vamos cantar agora. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Esse cântico afirma a nossa fé em um Deus que tudo pode e que está conosco todo o tempo, que por nós mesmos nós não temos força, mas a nossa força vem do Senhor, e que nós temos a palavra do Senhor para confirmar tudo isso, para estarmos solidificando nossos passos, a nossa fé. Então a palavra do Senhor ficará. Vamos cantar esse hino, e é um hino muito importante para a nossa vida dentro do Evangelho, para a fé cristã. Vamos cantar? Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim,
que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Vamos dizer Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus. 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 Queridos irmãos e amigos, graça e paz, eu quero agradecer a cada um de vocês que está, nesse momento, nos recebendo em sua casa, através do canal da Igreja Batista Emanuel. E eu convido aos irmãos, amigos, para abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. E, irmãos, por enquanto os irmãos estão procurando a Bíblia, estão abrindo o texto, nós vivemos um momento estranho. Eu, essa semana, comentava com minha esposa, eu nunca imaginei de viver um momento semelhante a esse, onde talvez perto de 5 bilhões de pessoas estão confinadas em suas casas. É estranho, mas é a realidade, é a nossa realidade, e nós precisamos nos adequar à realidade, porque o mundo continua sendo o mundo, os homens continuam sendo filhos de Deus, e Deus continua sendo Deus. Então vamos ler o texto que fala da experiência do profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz o seguinte: então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que ali mora para lhe dar alimento. Elias foi para Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias lhe disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. A gente pode parar por aí. E, irmãos, como nós falamos no início, nós vivemos numa época estranha, onde ficamos assustados, ficamos com medo,
do que pode acontecer. Quando ligamos a televisão, são tantas notícias conflitantes, cada um diz uma coisa. Ouvimos médicos e a opinião deles é diferente e ficamos confusos. Quando ouvimos os especialistas de economia falar do que vai vir depois, também ficamos preocupados, porque nós estamos inseridos no mundo e nós não sabemos o dia de amanhã. Mas existe algumas coisas que nós sabemos, que são princípios inabaláveis da palavra de Deus, princípios que estão escritos no nosso coração através do Espírito Santo. Um desses princípios é o seguinte: Deus está no controle, e Ele não perde o controle, apesar da situação ser totalmente complicada, apesar de nem mesmo os líderes da humanidade sabem o que irá acontecer, mas Deus continua no controle. O profeta Elias, ele viveu numa época estranha. A vida do profeta Elias, eu até convido você a depois ler, né, a história do profeta Elias, é muito interessante. Elias era um homem, o profeta Elias era um homem comum que Deus levantou. Ele vivia de um lugar chamado Tisbe, em Gileade. E Elias, Deus usando ele como profeta, ele procurou o rei Acabe, que era o rei de Judá na época. O rei Acabe havia se desviado dos caminhos do Senhor, havia se casado com uma mulher que não era do povo de Deus, que adorava outros deuses, e o reino de Israel naquele momento, o reino de Judá naquele momento, estava servindo também a Baal. Não havia se esquecido das coisas que o Senhor tinha feito, e havia se desviado dos caminhos do Senhor, e Deus levanta Elias, e Elias vai até o rei, e eu fico imaginando a coragem, porque nós sabemos que hoje os nossos governantes, por exemplo, o nosso presidente, ele tem limitações que são impostas pela lei, que são impostas pela Constituição, mas naquela época o rei fazia o que ele entendia, e Elias vai e diz ao rei que iria orar, e iria ficar sem chover por bastante tempo sobre aquela terra, para que o povo pudesse perceber como estava distante do Senhor. E aí quando Elias faz isso, o Senhor chama Elias e manda ele ir para um lugar ao leste e ficar lá perto de um riacho, acampar perto de um riacho chamado de Querite. E Deus diz assim: olha, você vai ficar aí, não se preocupe, você vai beber a água do riacho, e os corvos são pássaros, eles vão trazer pão e carne para você. Você iria? É uma pergunta. Você confiaria em Deus a tal ponto de ir e confiar que as aves do céu vão lhe trazer comida? Mas Elias fez. Ele obedeceu a Deus, ele confiou em Deus. E ele ficou naquele riacho, e de fato, irmãos e amigos, os corvos traziam pão e carne para Elias todos os dias, e ele bebia da água do riacho. Mas como a seca se estendeu, o riacho começou a secar. E aí Deus chama Elias e diz para ele ir para essa cidade de Sarepta e procurar uma viúva. Interessante. As viúvas eram, vamos dizer assim, a população mais frágil que existia em Israel naquela época. Eram as pessoas de menor condição. E Deus disse: ó, vá para Sarepta que eu vou fazer com que uma viúva lhe sustente. Ele podia ter dito: ó, vou fazer com que um grande proprietário, não, mas ele disse uma viúva. É semelhante, irmãos, a Deus dizer para você: ó, confie em mim, que eu vou pedir para um sem-teto, para alguém que mora nas ruas lhe sustentar. Elias confiou e foi. Ele obedeceu aquilo que indicava Deus. E o interessante que quando Elias chegou, a mulher estava já desistindo, porque ela por estar numa terra assolada pela seca, numa crise terrível, né? Ela era uma mulher viúva, não tinha com que se sustentar. E aí quando o profeta chega para ela e diz assim: me dê água, ela prontamente faz. Mas quando o profeta diz: eu quero também pão, e aí ela diz: Senhor, eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer o último pão para mim e meu filho comermos, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada, não tem de onde vir, não tem solução para o meu caso. Mas Elias, como homem de Deus, como profeta de Deus, como aquele que transmite aquilo que Deus quer que seja dito, Elias diz à mulher: não, faça o pão para mim, confie, porque o Senhor me disse que nas suas vasilhas não vai faltar
trigo, não vai faltar farinha, nem vai faltar azeite. Irmãos, aconteceu do jeitinho que o Senhor tinha dito. A mulher fez o pão, a mulher confiou, obedeceu, fez o pão, deu para Elias, e durante todo aquele período de seca, e olha que durou mais de 3 anos sem chover, durante todo aquele período, aparecia de forma milagrosa, não sei como, mas nunca faltou farinha nem azeite para a mulher, para seu filho e para Elias. Às vezes a gente gostaria muito de ter experiências com Deus. Nós gostaríamos muito que Deus nos falasse de forma particular, que Deus fizesse milagres na nossa vida. Mas a gente pode ver através da vida de Elias, o texto que nós lemos, que existe um princípio bíblico que precisa de ser entendido para que Deus possa agir na nossa vida. E o princípio é esse, é que primeiro tem que vir a obediência, para que depois Deus possa se revelar em todo o seu poder na sua vida. Verdade que nós vivemos um momento de incerteza, de medo, ninguém sabe, a gente se sair à rua pode ser contaminado, e o que pode acontecer? Eu posso morrer, eu posso ter uma dificuldade grave, eu não sei como vai estar meu emprego, já que não sei como eu vou pagar minhas contas, porque eu não estou conseguindo trabalhar. Mas veja só, o Senhor está no controle. Você confia nele, e você confia a tal ponto de obedecê-lo, de não tentar resolver o problema sozinho, porque é essa a grande dificuldade, a nossa grande dificuldade, porque às vezes a gente entende o que diz a palavra de Deus, às vezes a gente até estuda, e às vezes a gente até discute, mas essa palavra, ela é prática na minha vida, eu obedeço realmente o que Deus quer para a minha vida. Elias, ele teve uma vida maravilhosa, a vida de Elias foi uma aventura maravilhosa, é tanto que a palavra diz que ele nem morreu, ele foi transladado, mas Elias tinha uma vida de obediência a Deus. Será se nós, como igreja, como cristãos, estamos obedecendo a Deus? Será se nós temos coragem de ir até o rei e dizer que por conta dos pecados dele não vai chover sobre a terra? É claro que nós não podemos dizer isso de forma leviana. Existem pessoas, e a internet está cheia, o mundo está cheio de pregadores que vivem arriscando, dando seus palpites, falando daquilo que gostaria que fosse, e se apresentam de forma arrogante, dizendo que vai acontecer dessa ou daquela forma. Mas o detalhe é que Elias ouvia de Deus primeiro, Deus falava com ele, e ele obedecia o que Deus orientava para que ele fizesse. Então ele e aquela viúva e o seu filho puderam ultrapassar o período. Interessante que não para aí. Às vezes Deus tem formas de agir que nos deixam surpresos. Depois de todo esse período, a mulher obedecendo a Deus, Deus fazendo milagre, sabe o que foi que aconteceu? Sabe aquele filho que aquela mulher tinha, que ela amava tanto, né? Aquela mulher viúva, ele morreu. E ela perguntou ao profeta: e agora? Por que aconteceu isso comigo? O Senhor veio aqui só para me mostrar os meus pecados e me punir por eles? E Elias, eu imagino que se ficou tocado, e ele questiona Deus, e ele fala com Deus: mas Senhor, a mulher te obedeceu, fez tudo conforme o Senhor disse, e o filho dela morreu. E Elias vai e sobe no lugar, no cômodo onde aquele rapaz está, aquele menino está, e ora a Deus por 3 vezes. E sabe o que acontece? O menino volta a viver. Queridos, quando nós obedecemos a Deus, Deus pode fazer coisas maravilhosas que nós não pensamos. Deus pode fazer milagres que a gente acha que são impossíveis, que nunca vão acontecer. Mas a obediência tem que vir em primeiro lugar. Elias vai novamente agora e procura, na realidade Deus manda que ele vai e procure o rei Acabe e ele vai falar com o rei Acabe, dizer: olha, vai passar a seca, mas eu quero que você faça de alguma forma. E aí Elias sai e ele encontra um homem, servo do rei, chamado Obadias, um homem bom, temente a Deus. E ele manda, quando vê Obadias, ele diz: olha, Obadias, diga ao rei Acabe que eu estou indo lá falar com ele. E Obadias se assusta e diz: não,
Não peça para mim não, profeta, porque quando o Senhor disse que não ia chover, no primeiro momento o rei parece que não acreditou, mas depois, quando a tragédia começou a se abater sobre Israel, sobre Judá, ele mandou pessoas pelo mundo todo lhe procurar. E não lhe encontrava, ninguém sabia onde você estava. Claro, Deus tinha mandado que ele ficasse escondido lá perto do riacho. E agora, você quer que eu vá e diga ao rei? Aí, imagine o seguinte, eu vou, diga ao rei que o Senhor vai estar com ele, aí o Espírito Santo lhe leva para outro lugar, e aí o rei manda me matar. Não faça isso com seu servo. E Elias, como ele havia sido orientado por Deus, ele diz, vá, faça conforme eu estou lhe dizendo, e hoje mesmo eu vou estar com o rei Acabe. E Obadias vai, obedece aquilo que Deus está indicando. E aí quando Elias se aproxima, o rei Acabe fica esperando, quando Elias se aproxima, o rei Acabe diz logo, você é aquele que está fazendo bagunça no meu reino, você é aquele que fez com que não chovesse. Elias, negativo, não, quem fez isso foi você, ó rei, e o povo que se desviaram dos meus caminhos. Mas faça o seguinte, mande que o povo vá para o Monte Carmelo e leve para lá também os profetas de Baal e de Azera. São 450 mais 400, 850 homens. Vamos lá e vamos descobrir, né, quem é realmente verdadeiro. Se é Baal ou se sou eu, o Senhor dos Exércitos. E assim o rei fez. Interessante que quando chegou lá, ele disse, olha, o que é que nós vamos fazer? Vamos oferecer sacrifício. Vamos erguer o altar, vamos colocar sobre o altar a oferenda, a oferta, e aí vai descer fogo do céu. O Deus que for verdadeiro vai fazer com que desça fogo do céu para que a oferta seja queimada em adoração. E aí Elias disse, olha, como vocês são mais do que eu, né, falando para os profetas de Baal, né, como vocês são mais do que eu, vocês vão primeiro. E assim foi feito, eles ergueram o altar a Baal, eles cortaram a novilha, colocaram sobre a lenha, tudo direitinho, e começaram a clamar a Baal. E eles falavam, e choravam, e gritavam, e ficavam em transe, se cortavam, e nada acontecia. E Elias, às vezes, até era meio sarcástico. Falem mais alto, porque pode ser que ele esteja dormindo, que Baal esteja dormindo. Mas nada aconteceu. É claro que não aconteceu, porque não existe outro Deus além do nosso Deus, aleluia. E aí chegou a vez de Elias, e Elias foi lá, ajeitou o altar, colocou 12 pedras, cada uma simbolizando uma das tribos de Israel, para que o povo soubesse, nessa simbologia que Deus estava falando ao seu povo, colocou a lenha, colocou a novilha cortada, toda cortada em cima, e aí fez uma coisa que não estava no script, que não estava planejada. Disse para o povo pegar e derramar água sobre a oferenda. Ora, se a lenha seca precisava descer fogo do céu, se a lenha seca já era difícil de pegar fogo, imagine molhado. Ele mandou botar uma vez, mandou botar pela segunda vez água e mandou botar pela terceira, de tal sorte que ficou tudo molhado e a água ficou ao redor do altar. E aí Elias, em obediência ao que Deus tinha lhe dito para fazer, em obediência, ora a Deus. Deus, agora mostra a esse povo quem é o Deus verdadeiro. Mostra a esse povo quem está no controle. Mostra a esse povo como o Deus verdadeiro quer salvar a cada um deles. E aí a palavra de Deus diz que desceu fogo dos céus. Desceu fogo dos céus, queimou a oferta, queimou a lenha, queimou o altar e queimou, não queimou, mas secou até a água que estava ao redor do altar. O povo, vendo isso, ficou maravilhado e se lembrou do seu Deus. E aí Elias disse, olha, agora vocês vão pegar esses profetas, vão prender, não deixe escapar nenhum deles. Vocês vão prendê-los. E Elias fez com eles aquilo que Deus havia determinado. Por que é que nós estamos falando sobre a vida do profeta Elias? Porque também nós estamos vivendo um momento especial da nossa vida. Como eu falei no início, eu nunca imaginei de passar por uma situação tal, nunca imaginei dessa forma. Mas estamos passando, é real na nossa vida. Agora, porventura Deus deixou de ser Deus? Porventura a lei de Deus mudou, porque nós estamos atravessando essa pandemia?
Por acaso, a igreja mudou o seu papel? Por acaso não temos mais a responsabilidade de levar a palavra de Deus por todo mundo, fazendo com que as pessoas saibam do Evangelho? Por acaso perdemos a responsabilidade de sustentar financeiramente a obra de Deus? Por acaso Deus deixou de estar no controle? Por acaso nós devemos deixar de ler a Bíblia, de refletir, crendo que nela temos o sentido para a nossa vida? Por acaso devemos deixar de amar Deus em primeiro lugar? Por acaso somos capazes de acrescentar um côvado à nossa história ou aumentar um fio de cabelo? Por acaso Deus mudou? Não. O Deus continua sendo Deus e nós continuamos sendo os seus servos. O próprio Jesus, e nós já estamos terminando, o próprio Jesus, quando veio e começou na sua missão, no seu ministério durante os 3 anos, ele foi mal interpretado. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com uma forma religiosa, uma forma de servir a Deus. E Jesus começou a mostrar para os líderes religiosos de sua época, os fariseus, saduceus, escribas, Jesus começou a mostrar o propósito de Deus quando ele tinha escrito aquelas palavras. Jesus mudou o que estava na lei? Claro que não. Mas Jesus interpretou, contextualizou, Jesus aplicou. Porque, queridos, as coisas de Deus, aquilo que Deus nos ensina é para a gente viver. Não adianta só saber, não adianta ser intelectual, não adianta ter estudado, se isso não muda a nossa vida. Nós precisamos viver o que diz a palavra de Deus. E Jesus aplicou na vida daquelas pessoas. Jesus disse: olha, vocês precisam se arrepender, porque o reino dos céus é chegado. Todas aquelas leis tinham um propósito. Aquilo que havia sido dado aos profetas, pelos profetas, aos patriarcas, tudo que havia sido dito, Deus tinha um propósito. Deus não muda. Mesmo diante dessa epidemia de coronavírus, Deus não muda. A igreja precisa continuar levando a palavra que salva vidas. Nós precisamos continuar sustentando a obra de Deus. Nós precisamos continuar orando para que Deus haja, para que Deus perdoe, para que Deus derrame da sua graça. Eu preciso continuar disponibilizando a minha vida para que Deus seja conhecido. A palavra de Deus diz que Jesus não volta até que o Evangelho seja pregado em toda a terra, até que todos tenham tido a oportunidade de conhecer a salvação através de Jesus Cristo. Nós precisamos continuar fazendo isso. Na realidade, irmãos, nós precisamos acelerar esse processo. Graças a Deus que Deus nos preparou. Imagine se a gente não tivesse a tecnologia que temos hoje, a internet. Imagine, agora a gente estava todo mundo em casa e ninguém podia falar com ninguém. Mas temos a tecnologia, temos os recursos que Deus permitiu que nós aprendêssemos antes. Vamos usá-los com criatividade. Vamos usá-los, esses recursos, vamos usá-los para que vidas sejam alcançadas. A palavra de Deus está entrando em casas que normalmente não entrariam. Pessoas que nunca viriam à igreja estão recebendo a palavra de Deus através da internet. Nós podemos fazer isso, nós podemos dar suporte à igreja para que a igreja avance nesse processo. Você é fundamental, ninguém pode se esquivar da sua própria responsabilidade. Nós podemos financeiramente sustentar a igreja, equipar a igreja para que possam continuar alcançando vidas. É verdade que essa crise vai passar, é verdade que em breve nós vamos poder estar nos abraçando e estar nos confraternizando, estar tocando no irmão. Mas, mesmo que isso aconteça, não volta mais a ser como era. E nós descobrimos essa forma de levar a palavra através da internet. Precisamos avançar nisso. E você pode contribuir com seus talentos e com seus bens, com suas orações, né, com sua intercessão, para que a obra de Deus seja feita. A Igreja Batista Emanuel tem se adequado à realidade. Tem se adequado. E nós precisamos ir adiante. Afinal de contas, né, como falamos na devocional da semana, você quer gastar a sua vida em quê? Você quer gastar a sua vida em coisas vazias que vão ficar aqui na terra, acumular riquezas, fama, né? Quer satisfazer seu ego, que vai passar? Ou você quer fazer a obra de Deus? Você quer que sua vida seja dedicada para fazer a obra de Deus? Quer que tudo o que você tem e seja bênção nas mãos de Deus para alcançar vidas? Ou você quer resumir a sua vida ao seu próprio egoísmo, ao seu próprio eu? Eu quero que minha vida seja útil para Deus. Eu quero que Deus me use mesmo nas minhas dificuldades.
Que Deus me use mesmo na minha fraqueza, na minha pequenez, para que vidas sejam salvas. Eu quero viver para a glória de Deus. E você? Como vai ser? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle. Nós sabemos, ó Deus, como diz a Tua palavra, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. Nós queremos, ó Deus, ser bênçãos em Tuas mãos. Nós confiamos, ó Deus, que o Senhor pode nos usar. Nós confiamos, ó Deus, que mesmo que não enxerguemos a saída, mas o Senhor tem uma saída para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, ó Deus. Manda o Teu Espírito Santo, ó Deus, no coração de cada um dos irmãos, para que sejam tocados, para que percebam como não podem ser apenas coadjuvantes, mas que todos nós temos um papel a cumprir na Tua igreja, na Tua obra, no nosso tempo. Pai, no nome de Jesus, transforma, ó Deus, o medo, transforma a angústia, transforma a incerteza, ó Deus, em oportunidade, para que nós venhamos a proclamar o nome do Teu Filho. Ó Deus, salva vidas, não apenas, ó Deus, o corpo, não apenas da doença, mas salva vidas para a eternidade. E usa a Tua igreja, e usa a minha, a cada um dos Teus servos. Ó Deus, motiva o Teu povo a fazer mais, a ir além, a enxergar como aquele servo de Elias, ó Deus, quando Elias diz a ele, vai lá, fala com Acabe e diz a ele que tome café e se apresse, porque vai chover. Já tinha 3 anos e meio que não chovia sobre a terra. O homem vai a primeira vez, Senhor, lá não tem nada, não tem nenhuma nuvem, não tem nada. E vai outra, e na 7ª vez ele diz, olha, tem apenas uma pequena mão do tamanho, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias fala com Acabe, se apresse, porque vai começar a chover. E aí Deus manda uma tempestade tão forte, tão grande, que demonstra o poder de Deus. Então, queridos, mesmo que você não esteja vendo ainda, mas pela fé, confie que o Senhor vai fazer grandes coisas através da igreja e através de você. Basta apenas que você dedique a sua vida, que você confie, que você obedeça. Quem obedece, vê a glória de Deus. A obediência precede a revelação. Então, que no nome de Jesus, cada um dos irmãos seja abençoado. Que no nome de Jesus, a igreja, ó Deus, seja vitoriosa. Que no nome de Jesus o evangelho seja pregado. Muito obrigado, ó Deus, por participar dessa obra no meu tempo, nesse tempo em que eu vivo. Muito obrigado por o Senhor me usar. No nome de Jesus eu te oro. Amém e amém. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus,
esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Esse é o meu querer. Noite, Igreja Batista Manoel, unidos em Cristo sempre, sempre, gente, sempre, independente de estarmos aí todos juntos, ou estarmos aqui, cada um em nossa... A glória de Deus. A mim também. E eu quero dizer que Cristo está no nosso meio. Glória a Deus. A glória de Deus é para todos sempre. Amém. Amém, meu Deus. Amém. Unidos. Unidos, todos unidos, em Cristo Jesus. Sempre. Nosso Salvador. Glória a Deus. Hoje estamos aqui, cada um em nossas casas, a nossa união, aquele que nos une é o mais importante nesse momento, que cada um esteja bem, a saudade é imensa e é o nosso desejo, né? Que a ressurreição hoje vivenciada por todos nós, né? De Cristo Jesus, nosso Senhor, que continue nos unindo sempre, 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 sempre. Amo vocês. Você acabou de ver na tela alguns vídeos de alguns irmãos que fizeram interação com a gente. Então nós queremos dizer que os irmãos podem, durante a semana, dentro do seu isolamento aí social, na sua casa, fazer alguns vídeos e mandar para a gente durante as nossas transmissões, fazer essa interação com todos os irmãos, tá bom? Quero agradecer ao missionário Fernando pela mensagem dessa noite e dizer que todo relacionamento ele se desenvolve em 3 tempos: convivência, confiança e obediência. Tá?
Esse é o nosso relacionamento com Deus. Queremos dar também algumas comunicações para os irmãos. Durante esse tempo de pandemia, de isolamento social, a demanda de famílias que são carentes e necessitadas também aumentam, tá? A igreja tem sido procurada por muitas famílias, por muitos irmãos, e a gente quer aumentar. Na verdade, a gente não quer, a gente precisa aumentar a quantidade de cestas básicas para, através delas, a gente demonstrar o nosso amor, não é? De uma forma bem simples. Então eu sugiro aos irmãos que durante as suas compras vocês aumentem alguns itens a mais, e durante a semana de terça a sábado, das 8 ao meio-dia, você pode dar uma passadinha aqui, não tem aglomeração, você passa aqui e deixa a sua doação de alimentos para a gente, então, tá demonstrando o nosso amor, não é? E cuidando também das pessoas. Então, terça a sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, você pode passar aqui e deixar a sua doação de alimentos. Da mesma forma, também quanto aos dízimos e às ofertas, você pode usar uma das nossas contas. Nós temos contas tanto no Banco Itaú quanto no Banco do Brasil. Você pode fazer um depósito ou você pode fazer uma transferência. Acredito que deva estar na tela aí, você pode copiar, tá certo? Durante a semana você fazer a sua entrega do dízimo e a sua oferta. Você pode também vir aqui no templo durante a semana, de terça ao sábado, das 8 ao meio-dia, e você pode entregar também o seu dízimo, a sua oferta, ou se você quiser também, você pode usar o seu cartão de crédito, tá certo? Eu quero voltar para os irmãos lembrarem, repetir a nossa grade de programação semanal para você ficar atento e participar. Essa grade foi pensada para suprir todas as áreas da igreja. Então, na segunda-feira, às 20 horas, você tem o Celebrando a Restauração. Na terça-feira, às 19h30, você tem a live Conectados, Juvibe e Tim. Na quarta-feira, às 20 horas, você tem Entre Mulheres e Entre Homens. Aí você pode perguntar, é uma coisa só? Não. Uma quarta-feira vai ser Entre Mulheres e outra quarta-feira vai ser Entre Homens. Na quinta-feira, então, aí a criançada, às 19h30, nós temos o Kids Emanuel. E para encerrar a grade durante a semana, nós temos na sexta-feira Papo em Família, às 19h30. E também no domingo, pela manhã, você pode participar do CFC. Agora, para participar, você tem que estar matriculado. A gente vai estar colocando os módulos e você pode acessar através do seu e-mail, tá bom? E sempre à noite, às 18 horas, enquanto tivermos nesse período de isolamento, você pode participar dos nossos cultos, inclusive participando efetivamente na interação, mandando o seu vídeo da sua família aí na sua casa. Sugerimos os irmãos que ouçam as devocionais diárias, que são preparadas. Pastores estão se superando, né? Indo além daquilo que eles estão acostumados a fazer, mas essas devocionais exatamente são colocadas para abençoar os irmãos. Lembre-se, não deixe o relógio de oração parar naquele horário que você escolheu, não é? Fique de joelhos, clame, levante um clamor ao Senhor. E durante a semana, possivelmente, você deve estar recebendo uma visita pastoral online, via celular, evidentemente. A gente tem todas as tardes, gasta um tempo aqui no nosso gabinete, ligando para alguns irmãos, para saber como os irmãos estão passando, como estão vivendo, como tem sido esse aprendizado, esse novo aprendizado de estar em casa, tá? E a gente tem orado pelos irmãos e pelas irmãs. Eu quero, então, mandar, assim, um abração gostoso para todos os meus irmãos e irmãs que estão em casa.
Estivemos aqui presentes, o pastor Daniel, o Charles, o missionário Fernando, que foi o pregador dessa noite, a Elise, Rebeca, o Josian, o Romildo, não é? Em nome deles e em nome de toda a nossa equipe que está aqui, nós queremos mandar um abraço. Eu quero abraçar você, a sua casa, a sua família, o seu lar, abraçando um casal muito querido, muito amado, mas muito amado mesmo, da nossa comunidade. Então receba o nosso abraço enquanto nós abraçamos o irmão João do Pina e a irmã Aurinete. Irmão João do Pina e irmã Aurinete, vocês são muito querido, muito amado dessa comunidade. E abraçando vocês, essa equipe que está aqui no templo hoje pela manhã, abraça todos os irmãos e todas as irmãs. Nós desejamos que essa semana que se inicia seja uma semana muito rica, muito abençoadora, muito edificante, que você encontre nesse tempo em casa um momento profundo de um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Nós queremos encerrar a transmissão desta noite orando e impetrando a bênção apostólica sobre a vida de cada um dos irmãos. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui na Tua presença, pelos louvores que podemos entoar, cantar, ó Deus, pela mensagem da Tua palavra que nunca, jamais ela volta vazia, ela é viva, ela é eficaz e ela fala sempre ao nosso coração. Certamente todos nós fomos desafiados a manter um relacionamento mais vivo, mais profundo, mais verdadeiro com o Senhor, porque relacionamento passa-se pela convivência, passa, Deus, pela confiança e sobretudo e também passa pela obediência ao Senhor. Muito obrigado porque a recebemos e ela nos desafiou a viver melhor contigo durante essa semana. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação com o Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre cada um dos teus filhos e filhas espalhados no mundo inteiro, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde.